inicialmente, fazermos uma pequena apresentação que vai nortear o nosso debate, e eu peço a vocês que aguardem um pouquinho, né, para que eu possa concluí-lo, e depois a gente faz um debate aqui de forma organizada, né, por ordem, né, levantando as mãos, e vamos tratar aqui dessa questão que nós entendemos hoje como sendo uma ameaça ao setor solar. Até usamos aqui um título mais provocativo, né, que são ameaças protecionistas ao setor solar, e nós vamos explicar o que seria isso ao longo da nossa conversa aqui. Sumário, nós pretendemos falar do GT placas fotovoltaicas, colocamos aqui entre aspas, porque entendemos que tem um erro conceitual, mas, enfim, é o nome do GT criado pelo Ministério, pelo MDIC. Quais propostas da B Solar estão na mesa? As ações da B Solar em curso, o que nós temos feito? É importante que vocês saibam. E, por fim, nós vamos fazer aqui um debate em relação à estratégia que nós vamos seguir. Eu até estava conversando ontem com um amigo, também associado, e ele deu uma risada quando eu falei que eu faço aqui o que vocês quiserem. É no sentido de que vocês, de fato, são os donos da associação. Então, o que é senso comum aqui na opinião de vocês, eu sigo e procuro dar o tratamento executivo à estratégia definida aqui no grupo. E na Bessolar, lembrando, a decisão sempre parte de baixo para cima. É sempre down-top, não top-down. Então, o que os grupos definem, nós levamos adiante. Eventualmente, quando tem uma questão assim que é muito controversa, não se chega a uma maioria, a um consenso, nós levamos para o conselho. Mas o conselho costuma sempre respeitar e pede que nós façamos isso, né? A opinião do povo, que é a opinião dos GTs, né? E também das FTs. Vamos seguir, Isa? Falando aqui do GT Placas Fotovoltaicas, né? Como eu havia antecipado, é um grupo que foi criado no âmbito do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, é o MDIC, né? E a pessoa que está à frente é a diretora Margarete Gandini, eu não sei se vocês a conhecem. Ela cuida da indústria de alta e média complexidade tecnológica. Então, até ficamos felizes aqui que nós estamos enquadrados, né, nesse nível de complexidade. Esse grupo tem a participação das empresas que estão ali, ou associações, né? A BDI, BNDES, Ministério de Minas e Energia, a ABINE, da Indústria Nacional, e empresas fabricantes nacionais como a Senge, BYD e a própria WEG, né? A Bessolar participou da segunda reunião do GT, em que o BNDES apresentou aqui uma proposta que nós precisamos, inclusive, debater mais à frente, de apenas financiar investimentos ou empreendimentos que tenham forte conteúdo nacional. E certamente a BINE apoia, né, porque tem uma visão de indústria nacional, e também é importante que se diga, né, vocês são pessoas maduras, experientes, sabem ler o governo, e o governo atual tem esse viés de indústria nacional. Então, o próprio Ministério, né, na figura aqui da diretora Margarete, também valoriza que nós tenhamos aqui no país indústrias nacionais não apenas voltadas para módulos, tá? Que é importante que se diga também. Nós estamos falando aqui mais de módulos, que são os componentes que mais afetam os nossos empreendimentos. Mas a visão do governo é uma visão mais abrangente de que nós devemos ter aqui, enquanto país, mais indústrias nacionais. E eles também falaram, aqui deixaram muito claro, que vão caminhar para revogar os ex-tarifários. Tá? É um assunto que nós já vínhamos lidando com ele desde meados do ano passado, mais ou menos. Nós fizemos diversas reuniões com autoridades, inclusive nós fizemos aqui reunião de follow-up com vocês, né?
sempre levando a posição de que nós não podemos fazer de forma nenhuma, ou não podemos abrir mão dos ex-tarifários, porque nós entendemos que é algo fundamental para a indústria solar hoje no país. Obviamente, também entendemos essa visão de governo desenvolver a indústria nacional, mas também sabemos que não é algo para ontem ou para hoje, né? Vai demorar um certo tempo, principalmente para que ela se torne competitiva. Pode, pode passar, só um instantinho. E aí, nos ofereceram uma alternativa que nós vamos apresentar para vocês aqui, que é o chamado pleito de desabastecimento. Em rápidas palavras, é uma espécie de uma cota que conta com isenção tarifária, enquanto a indústria nacional não atende o mercado solar. Eu vou explicar um pouco mais à frente. Pode passar, Isa, por favor. Em função daquela reunião, né, nós estamos acompanhando este tema com muita atenção. Nós sabemos que foram revogados aqui, né? Ou melhor dizendo, há pedidos de revogação de 793 NCMs, e nós temos aqui 823 ex-tarifários vigentes, né, na data de 20 de outubro. Nós marcamos a data aqui porque essa situação é dinâmica, tá? O NCM está ali em cima, desculpa, o NCM que nós estamos falando, né? Então, até então, até onde nós acompanhamos, não houve assim nenhuma revogação que impactasse o setor de uma forma mais intensa. Houve, sim, revogação de ex que eram obsoletos e, portanto, não afetaram a, a, a indústria solar. Mas, até onde nós entendemos, conversando com a diretora Margarete, é que isto vai caminhar para, de fato, uma revogação maior, mais intensa. Nós tínhamos muito medo de um revogaço no começo do ano. Esse medo, de alguma forma, foi contido, mas agora nós temos quase a certeza de que eles vão, de fato, caminhar na linha de revogar os ex-tarifários, com esta intenção, deixando claro, não são minhas palavras, tá? Por favor, não batam no mensageiro, mas com a intenção de desenvolver a indústria nacional. É a visão de governo. Os impactos aqui são muito, os impactos aqui são muito evidentes, né? Principalmente ali na questão de empregos e retração da economia. A nossa indústria seria muito afetada, porque ele está em franca expansão, e os módulos solares importados são muito importantes para que hoje nós possamos conduzir esse processo de transição ecológica. Pode passar, Isa, por favor. E aqui, o que nós sempre defendemos em nossas reuniões, né? Aqui é mais do mesmo, nós já conversamos com vocês sobre isso, mas é sempre bom repisar para que não fique nenhuma dúvida, né? Nós sempre levamos a posição de que nós somos, enquanto AB Solar, enquanto associação, favoráveis, repito, favoráveis aos ex-tarifários. E qual é o nosso principal argumento? O nosso principal argumento é que nós precisamos da importação para suprir a indústria solar, porque a indústria nacional de módulos ainda eu diria assim, pouco desenvolvida. E aí, nós estamos falando de volume, nós estamos falando também de preço, né? Porque é importante que tenha um volume suficiente para atender a demanda e, acima de tudo, que tenha um preço competitivo a ponto de bater ou de permitir aqui um equilíbrio de preços, né? Então, a proposta que nós vínhamos fazendo era uma proposta de um período de transição de 24 meses, tá? Mantendo os ex-tarifários. E, a princípio, essa proposta ela foi rechaçada pelo governo. Eles mantêm a intenção de revogar, vão nos dar algum prazo, aí, talvez uns 3 meses, para que nós tenhamos aqui um encaminhamento do pleito, e nos indicaram o caminho do pleito de desabastecimento, conforme eu expliquei mais recentemente. Pode passar, Isa, por favor. E aí, o que seria esse pleito, né?
De forma resumida, aqui tem mais detalhes, a gente vai liberar esse material para vocês, né, para que vocês possam depois fazer uma imersão nele. De uma forma resumida, nós vamos explicar para o governo que nós precisamos de um determinado volume de importação com a isenção tarifária por 12 meses, e este pleito é sujeito a uma renovação de mais 12 meses. Esse pleito já está em elaboração. Obviamente, nós temos que caprichar aí, principalmente nas contas, né? E nós contratamos, por uma decisão de um grupo de patrocinadores, que certamente está presente aqui, a BMJ, que é uma empresa muito reconhecida pela sua inserção, tanto na parte técnica como na parte política, para nos ajudar neste pleito junto ao governo. Então, as reuniões já estão acontecendo, né? O argumento principal é esse que nós já levamos, até sensibilizou as autoridades, né, com as quais nós conversamos, de que a indústria nacional hoje não consegue atender a nossa demanda, principalmente olhando aí um horizonte de 12 meses ou 24 meses, em que se espera um crescimento da GC bastante interessante. Então, nós acreditamos que, no mais tardar na próxima semana, nós tínhamos inicialmente a visão de que nessa semana nós conseguiríamos terminar, mas possivelmente não. Nós queremos, de fato, fazer uma conta muito bem feita para apresentar ao governo, possivelmente vá ser levado na próxima semana, no começo da próxima semana. Pode passar, Isa, por favor. E aqui, por fim, né, nós continuamos nessa linha de fazer reuniões, né, e por onde nós andamos? O nosso foco principal é o GSEX, que é o grupo que manda, né, no tema, é o grupo de secretários executivos. Então, a gente procura falar com os mais importantes ali, que são Minas e Energia, Relações Exteriores, Fazenda, né, Planejamento, todos eles são muito importantes neste cenário. A própria Camex, né, que cuida da importação, e o MDIC, que é o ministro e vice-presidente Alckmin, né? E nós estamos propondo aqui esse pleito, né? E eu vou pular para os próximos passos, mas depois a gente volta aqui para o debate principal, que é onde nós vamos abrir o microfone aqui. Então, nós vamos ter uma reunião do GT Placas no dia 26, que é amanhã pela manhã. Eu estou, inclusive, mandatado para fazer essa reunião aqui pela Bessolar, em que nós vamos levar justamente o racional da nossa conversa, né, que nós vamos ter aqui, mas sem entrar em muitos detalhes, porque nós não temos ainda uma conta completamente finalizada para apresentar, mas a diretora Margarete nos pediu que nós fizéssemos antes um alinhamento prévio com a ABINE, que é a Associação dos Produtores Nacionais, para que nós cheguemos ali a um consenso antes de levar a ela qual cota precisamos por 1 ano ou 2 anos. Então, eu já pedi uma audiência lá com a Bini, até pretendo ir lá presencialmente conversar com eles, para a gente acertar os ponteiros antes de apresentar para a diretora Margarete. Lembrando, semana que vem, possivelmente não vai ter reunião de placas, porque a reunião vai ser na quinta, na outra quinta é feriado. Então, possivelmente vai escorregar essa reunião para outra semana. Dá tempo de fazer a reunião com a Bini antes. Nós vamos ter uma reunião com o vice-presidente Alckmin e também ministro no dia 1º de novembro, na próxima semana, em que nós vamos insistir nessas questões que nós trouxemos até vocês aqui, né? E aí, onde eu quero chegar, né? Mas antes de chegar nesse ponto, eu acho que vale a pena, Isa, a gente abrir aqui para dúvidas em relação ao que apresentei, né? Que vocês estão lendo aqui a tela, né? Eu vou discutir com vocês aqui algumas questões. Nós temos ali 5 pontos para discutir com vocês. Na linha de, se eventualmente, porque assim, deixando muito claro para vocês, se nós não flexibilizarmos, se nós não negociarmos, olhando para além de 2 anos, a gente está fora da mesa. O recado que nos foi dado, tá?
Em negociando, qual o mandato que vocês oferecem ou permitem que a Absolar tenha? É isso que eu vou discutir com vocês aqui. O que que vocês aceitariam enquanto executivos dos seus negócios em termos de flexibilização? Naquela linha de, eventualmente, dar o anel para não perder o dedo. Dar algum anel para não perder o dedo. Então, eu vou fazer com vocês um debate organizado daqui a pouco em relação a isso. Mas antes eu queria saber se vocês têm alguma dúvida em relação ao que apresentei para que a gente possa passar para a próxima fase da reunião. Por favor, levantem as mãos se quiserem fazer alguma intervenção. Meu amigo Wagner Sete. Opa, boa tarde a todos. Beleza, meu amigo? Tudo bem, dona Nelson? Tudo bem. Me diz uma coisa com relação ao pleito de desabastecimento. Vocês conseguiram explorar um pouquinho mais o prazo que a gente pode conseguir isso? Porque até o que a gente discutiu aí no passado era de 6 a 8 meses. É isso mesmo? Ou há alguma chance de a gente trabalhar com uma redução nesse prazo, ou ainda não tem nada definido? Nós estamos trabalhando, Wagner, e eu peço a Isa que me complemente, com prazo de 12 meses. Tá? Você fala o prazo de vigência do pleito, né? Não, não, não. O prazo para o resultado do Entendi. pleito. Ou Entendi. seja, né, definir uma cota, alguma Não, coisa. que eu saiba são 6 meses. Você tem alguma informação diferente, Isa? Que eu saiba são 6 meses para que haja aí a análise e a concessão do pleito, né? Historicamente é mais ou menos isso. Isso. A Desculpa. BMJ nos esclareceu que é algo que demora, mas assim, tendo em vista o GT Placas, a decisão, a posição já da diretora Margarete, eu até pessoalmente tenho expectativas de que aconteça antes o pleito de desabastecimento, justamente porque eles querem revogar o ex-tarifário já associado a essa cota. Então, a proposta é a Absolar e a BIM sentarem, consensarem, apresentarem a proposta consensada, e aí entendo que talvez no primeiro semestre do ano que vem a gente tenha esse resultado. Boa, Isa. O seu complemento foi fundamental. Wagner, eu penso o seguinte: se nós formos habilidosos o suficientes negociar com a BINE uma cota que seja suficientemente aceitável por eles, né? Isso vai caminhar mais rápido, porque ela está muito na linha de mediar com base no consenso. Por isso que eu vou marcar essa reunião, inclusive presencial lá na BIM, para que eu vá lá e olhe nos olhos do pessoal e faça a nossa proposta. Mas, por enquanto, nós não temos a proposta a fazer. E nós vamos discutir isso com vocês também aqui, tá? Vai ser um trabalho feito a muitas mãos. Respondido, Wagner? Perfeito, obrigado. Nada, disponha, meu amigo. Rogério, vamos lá? Olá, boa tarde, Dornelles, boa tarde, Boa Isabela, tarde. Rogério da TBA, tudo bom? Uma grande questão que está surgindo no mercado, que na verdade até criou um pânico nos investidores, a gente tem conversado muito com os investidores aí, que a gente cota praticamente aí 5, 6 propostas por semana, então tem gerado um certo pânico nos investidores, referente à eliminação total dos ex-tarifários, né, que é o que tem se dito muito no mercado aí nas entrelinhas, eliminação total dos ex-tarifários, a insegurança jurídica que isso está trazendo para os novos projetos, que é o que vocês estão colocando aí, a ameaça, principalmente a insegurança jurídica, porque eu fecho um projeto hoje e estou com um cenário meio incerto de como fica a questão tributária para os próximos anos e talvez até mesmo para os próximos projetos, que no Brasil é aquela brincadeira, né? Você não ganha o projeto nem na técnica, nem no comercial, você ganha o projeto no tributário, né? Aquele que está fazendo o melhor trabalho tributário aí. Então, essa é a grande questão, que o que está surgindo depois de negociar dessa cota permanente que vocês vão negociar aí com a BINE, a grande questão os ex-tarifários que estão vigentes hoje, com seu prazo vigente, alguns que vão até 2027, 2028, eles vão ser totalmente revogados, ou eles continuam valendo com uma análise prévia, que são esses 823 ex-tarifários que estão valendo. Então, a dúvida que fica
definida a cota, todos os ex-tarifários morrem, todo mundo entra dentro daquela cota, ou eles continuam valendo em paralelo à cota? Isso que não ficou muito bem claro para mim aqui, como fabricante e importador, efetivamente. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é definir exatamente, principalmente quando a gente chama de kit solar fotovoltaico, o que enquadra dentro desse kit. Você pega algumas empresas que estão fazendo um pacote e você pega outras empresas, por exemplo, que estão colocando o sistema de armazenamento de bateria dentro do kit fotovoltaico e estão faturando com ICMS zero. Então, não é claro e está gerando uma incompatibilidade no sistema. As empresas nacionais estão se valendo disso, porque uma vez que eles não passam pelo canal da Receita, fica muito mais fácil gerar um kit fotovoltaico interno e não ter vamos dizer assim, essa supervisão do fisco em cima deles, quanto nós que estamos importando temos essa fiscalização mais direta, então a gente evita fazer isso e vai para o by the book, tá? Então isso também precisa ficar muito claro, efetivamente, o que é um kit fotovoltaico ali muito eles mesmo, como estadual, o Detran vai ser e tal, mas a legislação é nacional, mas a legalização... Me perdi, a pergunta foi para mim, foi para o Dornelles, né? Não, acho que houve uma interferência aqui, eu não consegui identificar de quem, mas já fechou Tá, o não, mas microfone. vamos lá. Terminou, Rogério? Terminei, do meu lado aqui foi. Não, perfeito, Rogério, obrigado pelas perguntas. Eu vou começar pela última. Nós tratamos este tema dos kits numa frente separada. Nós estamos, a questão está mais, talvez, concentrada inicialmente ali no Espírito Santo, né, em função do Porto de Tubarão. E nós estamos com uma ação ali mais específica para conter essa classificação na nossa avaliação que é indevida, tá? Mas, sem dúvida, existe um trabalho aí feito junto aos governos estaduais, junto ao fisco, para que eles entendam precisamente essa questão do kit. Em relação à primeira pergunta, o que nós temos de informação, e eu peço a Isa que me complemente nos dois temas, é que nós vamos ter o processo mantido de revogação, ou seja, não há uma expectativa de revogaço, há sim uma expectativa de discussão ponto a ponto, a depender das contestações que são feitas nas reuniões do GSEX que acontecem todos os meses. Então, até onde eu saiba, é uma reunião por mês, e ali nós ficamos mais tensos para ver quais ex podem ser revogados em função de contestações feitas por empresas nacionais. E esse processo, ele vai continuar, e em paralelo nós vamos tentar dar um speed-up aí, correr com mais velocidade em relação ao nosso pleito de desabastecimento. Isa, fique à vontade para complementar, caso você queira. Perfeito, Dornelas. Acho que no primeiro ponto que o Dornelas falou, né, que ele falou a classificação inadequada, né, o que ele quis dizer é que as secretarias fazendárias estão entendendo que a gente está classificando esses kits geradores na NCM errada. Então, em paralelo, nós temos um processo de contratação de uma consultoria jurídica, né, a Rolim, que está andando com Rolim Advogados, né? Um parecer jurídico para a gente favorável, né, à manutenção da NCM de geradores de corrente contínua para o kit. Claro que o kit, né, isso é um entendimento de cada secretaria, infelizmente, cada uma tem essa liberdade de dar o entendimento, mas aqui na Absolar a gente usa o Código Internacional do Sistema Harmonizado e ele permite o sistema de armazenamento dentro do kit. Então, a gente até tenta trazer essa mesma abordagem para a Rolim partilhar dessa mesma opinião. Perfeito. Com relação à pergunta sobre a revogação dos ex-tarifários, a portaria 512 do GSEX, ela abriu precedente para haver revogação dos ex-tarifários com pequenas sinalizações dos produtores nacionais de que vão cumprir com aquela parcela ali do mercado. Uhum. Então, assim, como flexibilizou muito, é possível revogar os ex-tarifários vigentes antes do fim do período de vigência. Então, sim, os ex-tarifários vigentes, eles podem ser revogados antes dos 2 anos. A expectativa nossa é que, em havendo consenso do pleito de abastecimento, isso só ocorra concomitantemente. Porém, isso pode acontecer em separado, pode vir a revogação, isso é o que nós estamos atentos e estamos trabalhando contra.
Mas pode haver, sim, uma revogação antes do pleito de desabastecimento estar bem estabelecido. Obrigado, Isa. Desculpa, Rogério. Respondido? Respondido, tranquilo, podemos continuar, sim. Perfeito, Rogério, obrigado. Vamos lá, Gabriel? Maravilha. Carlos, Isabela, bom, eu sou da Longi, né, fabricante de móveis, e a minha dúvida é, uma vez concedida, né, a cota por desabastecimento, né, eu não sei se isso está contemplado na proposta, eu queria entender. Esses investidores, os donos dos projetos, eles vão solicitar, né, o benefício, e aí a minha dúvida é, necessariamente com base nos atuais ex vigentes ou com qualquer produto, né? Pergunto porque, bom, todo ano a gente tem novos produtos, né? E, bom, provavelmente não, teremos novos produtos mais eficientes até do que os da atuais lista. Eu queria entender que não tem ex hoje. Então, eu queria entender se esses produtos, eles poderiam ser solicitados, né? Nesse pleito, nesse momento, pelo investidor, né, pelo dono do projeto, ou se necessariamente teria que ser da lista atual, né, que temos hoje de mais de 900 módulos, ou se isso foi considerado, né, no desenho aí do pleito por desabastecimento de vocês, para entender um pouco desse aspecto. Obrigado, Gabriel, pela sua pergunta. Parabéns pelo passarinho que está ao fundo aí. Eu entendo, Gabriel, que eu também tenho uns passarinhos ao fundo aqui, mas são todos soltos, tá? Eu entendo que não há como fazer previsão no NCM, no pleito de NCM que ainda não existe. Até nós tivemos uma reunião ontem com a BMJ e nós falarmos sobre isso, né? Deixar muito claro quais são os NCMs que serão abarcados. Mas a sua pergunta é tão boa que eu prefiro até passar para a BMJ depois, Isa. Vamos notar a pergunta dele, porque é algo realmente que faz muito sentido, né? Porque a tecnologia está em constante evolução, felizmente. E ao longo de 12 meses, nós temos que ter um espaço para fazer, eventualmente, ali um aditivo no nosso pleito, alguma coisa assim que permita que se estenda para outros equipamentos. Obrigado pela pergunta, tá, Gabriel? Exato. Muito E se pertinente. eventualmente, obrigado. Se eventualmente conseguir a extensão de outros 12 meses, né, indo para 24, aí, mesmo que esses ex, né, estejam dentro do período de transição, provavelmente não vai ter mais produto, né, para ser entregue para a indústria, entendeu? Então, daqui a 2 anos, o Perfeito. produto vai ser diferente. Então, é algo para ser considerado. Concordamos. Boa pergunta. A gente vai passar lá para a BMJ, tá? Eu não tenho para você resposta de pronto aqui. Obrigado, Gabriel. Vitória, vamos lá? E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, tudo jóia? Boa tarde. Na realidade, eu queria fazer só que primeiro eu queria agradecer a Isabela, que ontem ela se prontificou, fez uma reunião com a gente aqui do Grupo BC para explicar um pouquinho, que a gente estava com muita dúvida. E então agradeço, Isabela. E aí, uma dúvida que eu ainda tenho é, quando vocês falam de pleito, eu sou muito do aspecto jurídico, eu penso já em ações judiciais e tudo mais. E pelo que eu vi aqui, vocês estão fazendo um pleito de reuniões junto aos ministérios, junto a órgãos administrativos, né? Não é nada que vai ser judicializado. Não, Vitória, boa pergunta. Não é judicial, é uma ação administrativa, no âmbito do MDIC, Ministério de Desenvolvimento, da Indústria, Desenvolvimento e Comércio. Até existe, eventualmente, essa chance muito mais à frente, mas, por enquanto, a nossa ação ela é meramente administrativa, tá? Eu entendi o seu ponto que pleito pode parecer alguma coisa judicial, né? Mas não é judicial. Bom, e aí, só para confirmar, então, a expectativa de que vá ter essa revogação são porque vocês têm contatos internos, né, com todos esses órgãos que são diretamente ligados, e principalmente por conta das reuniões mensais que estão ocorrendo com a GSEX. E aí teve a expectativa, que foi o que a Isabela falou, de que Isso. é isso, né? Exatamente Só para ver se eu entendi, isso, pessoal.
nós estamos lendo os sinais que são dados para a gente de forma muito clara, né? Isso. Então, Além de haver o pedido de revogação de 793 ex, né? exato, estão lá na fila dos pedidos, né? Obrigado, Ah. Isa. Tá bom. E o pedido engloba esses que é o risco nosso ou não engloba? Só desculpa se as perguntas for muito Não tola. engloba. Os pedidos, eles são, de fato, uma ameaça ao setor solar. Tá? Ah, então tá. São Muito obrigada. Esses Viu, pedidos são relevantes. Os que foram revogados não são obsoletos. Mas os novos pedidos, eles afetam, sim, o setor solar. Respondido, Vitória? Sim, só mais uma dúvida. Tem como a gente consultar esses pedidos? Onde que eu acesso? A Isa deixa para você aqui Tem sim. no chat. Tá. Tá bom? Tá bom, obrigada, gente. Nada. Para você não, para vocês, né? Todos podem ver. Obrigado, Vitória. Renato, vamos lá? Opa, boa tarde. Eu queria Boa jogar tarde. gostaria de jogar mais uma semente da discórdia aqui, que além Não faça não. além do ex-tarifário, que está a revogação, tem esse trabalho aí de fazer o pleito de desabastecimento, né? Caso não seja Uhum. aprovado e perdemos os ex-tarifários, uma outra coisa que está tramitando aí é a elevação da alíquota dos módulos, né? E já está lá eu acho que já está lá na Lebit, Letec lá. Então, eu não sei se a associação está tomando alguma ação em cima disso, dessa proposta de elevação da alíquota. Então, é isso que a gente vai discutir daqui a pouquinho, Ah, Renato. tá. Uhum. Porque, assim, vocês vão decidir, tá? Mas nós temos que discutir, eventualmente, alguma flexibilização. Obviamente, eu não vou entregar isso de imediato, né? Mas lá no final do processo, se a gente tiver que flexibilizar alguma coisa, a gente toparia algum tipo de alíquota? Eu costumo pensar assim, mas é a minha forma de ver o mundo, tá? Nem sempre as pessoas concordam com a minha visão e é legítimo. Eu prefiro ter uma proposta que me seja favorável, ainda que diferente de zero, do que esperar que a outra pessoa coloque uma proposta na mesa que me é muito desfavorável. Então, eventualmente, a nossa negociação possa levar para algum ponto mais flexível que não seja a situação atual, que é a alíquota zero, tá? Então, essa é uma questão que eu quero puxar com vocês aqui. Qual alíquota nós poderíamos assumir? Beleza? Beleza. Respondido, Renato? Respondido. É que é uma preocupação, né? Porque se perder o ex e não conseguir o pleito de desabastecimento, porque corre o risco também, porque vai para consulta pública e ele pode não ser aprovado. Existe sempre um risco, né? Não, mas eu acho que o pleito, se a gente conseguir fazer um bom trabalho de cálculo e de convencimento e de negociação com a BINE, Hum. a gente consegue passar, porque a diretora Margarete está muito nessa linha de... Obviamente, vai exigir que a gente negocie com a BINE, né? Mas se a gente conseguir chegar a um bom termo ali, passa. Porque a indústria nacional estaria, de alguma forma, permitindo que passasse, né? Algo Sim. nessa linha. O Até importante porque é não... naquele gap, né, Renato? Naquele Sim. gap da indústria nacional para a demanda, né? A demanda é muito maior que a indústria nacional, então Sim, não vai afetar. Um dos riscos que eu vejo é ter um tempo ali de descoberto, né? Porque vamos supor que eles revoguem antes da saída do pleito, né? Então poderia ficar as empresas com um período ali sem os ex, né? Isso, pode ter um Pode. descasamento sim, mas a gente vai correr para que não tenha, Renato. Uhum, sim. Mas pode ser que tenha sim, a depender da nossa habilidade em negociar e mesmo em fechar lá com o governo, né? Uhum. Porque perceba que a derrubada acontece no GSEX, onde está lá a Margarete, né? Certo. Então, ela está lá apoiando. Então, essas questões podem ser, de alguma forma, organizadas, né? Concatenadas, mas vai depender muito da nossa habilidade em chegar a um acordo lá com a indústria nacional, com a BIM. Ok. Beleza? Obrigado. Beleza, obrigado, hein? Nada. Vamos abrir aqui a discussão agora em relação justamente ao ponto que o Renato trouxe, né? Eu trouxe algumas questões aqui para discutir com vocês na linha de flexibilizar, né?
Eu vou ler e depois a gente abre a discussão uma a uma, né? Qual a alíquota máxima aceitável para imposto de importação? Quais os impactos de não haver mais financiamento pelos bancos públicos? Nós falamos inicialmente do BNDES, mas a nossa percepção é que pode ser além disso. Para os projetos com módulos importados. Qual a estratégia que deve ser adotada pela AB Solar? Essa pergunta aqui é mais ampla, fica para o fim, né? Quais dos 823 ex-tarifários vigentes ainda são realmente utilizados pelo setor? Essa é uma dúvida que nós temos, que nós precisamos levantar até para que a gente possa fazer o nosso pleito, né? E qual o volume de importação para os próximos 2 anos? Isso aqui é uma pergunta-chave também, porque vai, de alguma forma, suportar os nossos cálculos, né? Eu vou começar pelo item mais difícil, que é algo assim. Se a gente tivesse que negociar, eu não estou dizendo que nós vamos negociar no começo, tá, pessoal? Por favor, não me entendam mal. Mas digamos que a gente não tem opção a não ser negociar. O que vocês aceitariam em termos de alíquota? Hoje é 0 para imposto de importação, em função dos ex-tarifários. Mas, na avaliação de vocês, assim, com as análises que vocês fazem diariamente, né? Porque análise econômico-financeira se faz sempre, né? Não se faz uma única vez. Qual o sentimento de vocês em relação a essa alíquota? Ela é realmente, hoje o 0 é realmente fundamental, como foi falado aqui, né? Esse ganho no tributário é fundamental no empreendimento, ou se aceita algum, vou usar a palavra dano aqui no sentido mais amplo da palavra, né? Diria assim, uma ameaça, né, nessa linha da avaliação econômico-financeira. Então, eu gostaria de ouvi-los aqui, fiquem à vontade para comentar. A gente está gravando e também tomando notas aqui em relação ao debate. Vamos lá, Wagner. Ô, Dornelles, qual que é o imposto de importação hoje vigente do módulo? Eu não tenho essa informação aqui. 6%. 6? Isso. Tá bom. É porque Quer normalmente... opinar, Wagner? que normalmente eles se tirar o X vai subir para 6, Volta para correto? 6. Mas a tua pergunta é fazer eventualmente uma alíquota intermediária, por exemplo? 3. Intermediária ou com uma subida gradual. Queria ouvi-los Ok. sobre isso, assim, se vocês têm algumas ideias em relação a isso, que a gente poderia eventualmente negociar. Se vocês disserem nem pensar, tudo bem, mas eu estou dizendo para vocês que o cenário não é tão otimista quanto antes, né? E nós temos até falas muito claras e até duras, né? Até duras, de que se nós não negociarmos, nós vamos sair da mesa. Então, eu gostaria de ouvi-los. Pode começar, Wagner, você já pediu a palavra aí. Pode dar o seu palpite. Eu não tenho palpite, estou pensando aqui. Preciso falar com o setor eólico lá da VEG para ver qual que é a opinião dele. Mas você acha, assim, então, para ajudar as pessoas a se posicionarem também, você acha que vale a pena negociar algo? Ou você acha que, abrindo essa discussão, a gente vai para 6%, para mais de 6%? Olha, pelo que a gente está vendo dos movimentos lá da Margarete, eu acho difícil a gente conseguir uma negociação, tá? Seria o ideal, mas ela está bastante irredutível aí com relação a não dar essa oportunidade aí de subir escalonado. Não sei, posso estar errado, mas não é o que a gente percebe lá é que talvez não tenha negociação para isso, não, ou algo intermediário, não sei. Entendi. Mas aí é só sentimento mesmo, né? Não sei. Sim, nós estamos aqui no campo das hipóteses mesmo, né? Obrigado, Wagner. Porque eu acho que se, por exemplo, a tarifa fosse como é de bens de capital, 12, né? Agora era 14, agora está 12. Acho que pedir o intermediário seria uma ótima proposta. Como ela é 6, eu não sei se eles vão trabalhar com abaixo disso, não. Perfeito. Obrigado, Wagner. Lilian?
Tudo bem, pessoal? Boa noite aí já quase, né? Quase boa noite. Deixa eu discutir com você, na verdade, Dornelas, até queria muito ter aqui uma opinião de bate-pronto, mas eu acho que a gente precisaria conversar aqui com o nosso time de planejamento. Ontem eu estava com eles, inclusive, a gente comentou esses pontos, eu pedi uma ajuda deles até para responder o formulário que vocês enviaram, né? A gente acabou por responder hoje, e eu sinto que a gente precisava fazer uma avaliação de CAPEX da companhia, sabe? Para ser muito objetivo com vocês. Concordo. Então, assim, queria muito, até copiei aqui já as tuas questões, queria ver se, em alguma medida, e para não prejudicar aí o seu tempo, até para conversar com a BIM, né, que você vai, se a gente conseguiria responder essas perguntas para você em alguma medida aí nos próximos dias, porque eu sinto que nós aqui que somos do regulatório, eu imagino que outras pessoas também estejam na mesma situação que a gente, fica difícil a gente vai avaliar o impacto aí se eu te disser 3, 4, 5, na prática, a gente não sabe o quanto isso vai influenciar no CAPEX da companhia, né, para os próximos anos aí, nos projetos que já estão mapeados, tá? Principalmente nos já mapeados. Te digo, porque aí o pessoal já fez, né, a avaliação do orçamento considerando o cenário de hoje. E aí que vai doer, né? Mas vai doer sempre, mas principalmente aí, porque é o que está orçado já, tá bom? E aí eu queria ver com perfeito, vocês. Aline. Eu entendo seu ponto de vista, me parece que a grande maioria aqui vai concordar com você. A gente pode, Isa, abrir um espaço aí para receber contribuições em talvez mais um dia, né? Até hoje é quarta-feira, né? Até sexta pela manhã, a gente poderia dar esse prazo para que as empresas manifestem sua opinião em relação a isso. Sim, penso que também posso talvez expandir o formulário, Dornelas, para contemplar essas perguntas aqui. Pode. Aí o pessoal vai endereçando as respostas e fica até sexta. Quem já respondeu, responde por e-mail, se for o caso. Fica mais fácil de coletar, né, Isa? E contabilizar, né? Mas obrigado, Línia. Vamos sim considerar Obrigada a opinião, a vocês. Então. Maravilha. Eu já vou levantar aqui com o pessoal, tá bom? Vou começar a trabalhar por aqui. Obrigada. Nada. Rogério, vamos lá? Vamos lá, Dornelis. Bom, é só uma questão para a gente, quando falar de tributação, acho que é legal abrir o leque, tá? Porque módulos a gente fala em 6%, e aí estamos falando de 30%, 35% do CAPEX da planta, beleza, 6% tem um impacto aí bem alto, mas a gente quer fomentar um novo mercado, por exemplo, se você pegar o mercado de armazenamento, o imposto de importação é 16%. Mais, não? Acho que é 16%, se eu não me engano, imposto de importação de baterias. Depende do ECM, né? Acho que o 8504, 4040 é 16. Depende muito bem, que não está muito bem definido como você traz o sistema de armazenamento, né? Outra discussão do mercado. Mas são 16%, e 16% com um sistema de armazenamento mata qualquer projeto, qualquer investimento, principalmente quando a gente está falando aí de um leilão de capacidade, aonde a gente vai entrar para competir com uma fonte hidráulica, que você vai pegar muita hidrelétrica que já está armazenada, que já está aí depreciada no período, né? Então você mata efetivamente um mercado que está tentando nascer, está tentando brotar, não só para fazer dinheiro, óbvio que a gente quer ganhar dinheiro, né? Ninguém é bobo, mas também para ajudar o sistema que está se tornando cada vez aí menos resiliente, todo mundo sabe disso, né? É um mercado que precisa crescer para ajudar as renováveis a continuarem aí funcionando no mercado como um todo, né? Se não tiver armazenamento, daqui uns dias a gente não coloca mais aí nenhuma renovável de pé, porque não vai ter grid nem inércia no sistema para manter o sistema funcionando. Então, o sistema de armazenamento, eu acho que é quase mandatório a gente tentar segurar o zero. Esse eu tenho muito claro para mim, tá? É quase mandatório a gente tentar segurar o zero. E aí, olhando para os sistemas de inversores, que eles são uma parte menor do investimento, mas são 11,25 também, a parte dos inversores, tanto centrais como string, são 11,25, a gente tem que parar e dar uma olhada qual seria um número aí factível, que mantenha a indústria brasileira competitiva. É óbvio que se tivesse 100% da fabricação no Brasil seria maravilhoso para nós, geração de emprego, tudo aqui no Brasil, que a gente quer realmente, que tivesse 100% da geração desses inversores no Brasil, mas não é a realidade hoje, tá? Em curto prazo, acho que talvez em 2 anos também não vai ser a realidade. A gente precisa enxergar algo que mantenha a indústria brasileira competitiva,
mas que também não tire as indústrias importadas, é quem está importando a gente, a Huawei, que está junto aí no pleito, do mercado. Então, ali, algo entre 2% e 3% é o que a gente tem chegado factível como imposto de importação máximo aqui para não tirar a gente do mercado. Porque até a dificuldade de como vem importado com pouco kit fotovoltaico fica um pouco mais difícil aqui do lado dos importados, e a indústria nacional tem essa facilidade de compor o kit fotovoltaico e principalmente no Finame e do BNDES facilita bem a vida deles ali. Tá? Então tem essa diferenciação que a indústria nacional já tem. Tá? Voltando de novo na questão, se a gente tivesse 100% aqui, ótimo, adoraria trabalhar para uma indústria nacional produzindo aqui no Brasil, mas não é a realidade hoje. E para armazenamento, cara, eu acho que a defesa tem que ser zero, senão é um mercado que morre no parto, entendeu? Ele nem nasce. Rogério, vamos fazer um resuminho aqui para ver se eu entendi a sua explanação, que foi bem completa. Inversores, 2%. Nós não estamos falando de inversores ainda, tá? Tá. Nós estamos abordando só módulos, e nós precisamos atuar aqui em módulos inicialmente, mas você já foi, inclusive, à frente, né? Inversores com 2% a 3%, baterias teria que ser zero na sua avaliação, Exato. e módulos também zero. Módulos, a gente tem a discussão, porque módulos a gente vai ter uma fatia, se a gente realmente conseguir a reserva de mercado, a fatia é muito grande, né? Porque eu acho que a indústria nacional hoje não tem capacidade de fabricar o quê? 3 gigas ano? Nem isso chega, né? Nós trabalhamos aqui com menos, em torno de 1. Menos, exatamente. Então, a fatia eu acho que é muito grande aí, se a gente considerar o crescimento do mercado. Então, dá para defender zero, em teoria, mas eu acho que não vai afetar tanto o mercado, porque ainda vai ser competitivo, né? Perfeito. Obrigado, Rogério. Tranquilo. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário em relação a essa pergunta? Lembrando que eu vou abrir para vocês também pensarem em casa e mandarem a contribuição por escrito. Tá. Eu vou fazer mais uma pergunta que eu gostaria de ouvir vocês, o restante vai ficar para dever de casa, mas eu queria promover esse debate aqui em relação aos bancos públicos. Nós sentimos uma ameaça muito grande ali de que não tenha mais financiamento por bancos públicos para módulos importados, projetos com módulos importados. E eu gostaria de ouvi-los a respeito. Fiquem à vontade. Carlos, Em outras palavras, vocês acham que mata o projeto ou não? Isso eu quero ouvir de vocês aqui, a percepção de vocês. Vamos lá, Gabriel. Gabriel aqui, Carlos. O impacto ali é bem expressivo, né? Se a gente não puder contar aí com financiamento público. E aí, eu até queria entender, que eu vi no slide 3, né? O BNDES pedindo um percentual de conteúdo local. Isso já ocorre, né? Então, no meu entendimento, isso já ocorre, né? Eu não sei se eles estão pedindo para aumentar o percentual, isso não foi claro para mim. 100%, 100%. Isso já, tá. Então, isso é do BNDES, né? Que eu entendi que era da... Não, eles estão juntos ali na mesma pegada, né? Digamos assim, né? De incentivar a indústria nacional. O mote é o mesmo, né? A ação por trás é a mesma, né? Porque quando você tem um incentivo a um financiamento público apenas para conteúdo nacional, em tese, não estou falando que eu concordo com isso, estou falando que é a visão de quem está propondo, você tem um maior incentivo à indústria nacional. Isso com certeza tem um impacto devastador, né? Porque é o dinheiro mais barato que existe para financiar esses projetos. Né? Muito mais do que debêntures, nem se fala, né? Se você for ver o equity, né? Então, com certeza, o impacto E é mais BNDES ou mais BNB, Gabriel, na sua opinião? Mais BNB. Eu acho que hoje em dia, mais o BNB, o pessoal tem conseguido mais, só que também tem um teto, né? Então, geralmente o percentual do projeto não supera 30%, dificilmente supera 30%. Ele é BNB, mas acho que a aprovação é mais fácil, pelo que eu tenho notado. E isso seria só o BNDES, né? BNB você não vê nenhuma movimentação ocorrendo.
Então, inicialmente, se falou mais em BNDES, mas a nossa leitura aqui, é que acaba se estendendo a todos os bancos públicos, né? Então, Mas isso são ações em paralelo, tipo, não está dentro do mesmo pacote, né? existe esse debate nesse GT Placas, tá? Que de alguma forma procura acomodar os interesses da indústria nacional por estar ligado diretamente ao ministro Alckmin, né? Então, esse assunto surgiu lá e a gente gostaria de ter uma posição. A nossa percepção é exatamente o que você falou, mas a gente queria confirmar isso para que a gente possa até, eventualmente, propor alternativas, né? Eu não sei nem se há alternativas, porque eles se consagraram como fonte de financiamento há tanto tempo já, né, no Brasil. O juros subsidiado é a melhor opção e, assim, é devastador não só para os fabricantes, como para os investidores aqui, porque inviabiliza, né? Entendo, Inviabiliza meus projetos, sim. entendo. Obrigado, Gabriel. Alguém mais gostaria de comentar esse ponto? Renato? Ô, Carlos, parece que está vindo tudo de arrasto, né? E eu estava olhando aqui na TEC e me chamou a atenção, como você está falando em ex-tarifário, você escutou algo referente a alterar também a alíquota do IPI? Porque hoje ele está com o X01, que reduz a alíquota de 6,5 para zero também, né? Foi comentado algo em cima do IPI ou somente no imposto de Eu importação? saiba, não, só ir. Tá. Porque Mas por quê? Você ouviu esse galo cantar em algum lugar? é, porque a empresa, ela repassa, né? Mas para o cliente vai ter um custo a mais, né? Mas o Não. IPI abrange o nacional também, eles não vão por essa via, não. Eu acho, bem, É proteção da produção nacional, o IPI, né? No caso da importação, normalmente a alíquota é zero, né? Ou próximo de zero, quando não se tem fabricação nacional. isso, É o caso do desabastecimento, né? exato. O que está em discussão, na minha opinião, é o I. Uhum. É que hoje Mas a alíquota hoje normal do IPI, com as reduções que tiveram, ela é 12, hoje ela está 9,6. Mas ela teve uma redução para 6, né? A alíquota do II, né? Uhum, Hoje a vigente é 6. Mas 6. à medida que morrer essa redução, ela volta para 9,6 ou ainda 12. E hoje ela está com uma redução, se não me engano, de 20%, né? Ah, sim. Pela TEC. Nós tem razão. Vem tudo de arrasto, é tudo de arrasto. Tem razão. Mas anota É. esse ponto aí, Isa, para a gente falar lá com o BMJ do IPI, por favor. Isso está meio fora do radar, né? Obrigado, Renato. Você quer Nada, amigo. opinar sobre essa questão? Ah, já opinou, né? Para você é fatal, né? Né, tudo vai atrapalhar, né? O pessoal Tá. está preparado para um cenário e altera assim de repente e fica complicado, né? Fica, não, essas mudanças são terríveis. Uhum. Tem que ter uma regra de saída, né? Até aquela proposta lá da quantidade de produção e ter como é que é? Prioridade nas licitações, aquilo ali, se eles não têm capacidade, como é que eles podem ter prioridade? Uhum, Né? Tudo é complicado. Estão protegendo bastante, eu acho legal, né, proteger a indústria nacional, mas desde que ela tenha capacidade, aí eu concordo. Mas se não tem capacidade, fica difícil, né? exato. Obrigado aí. Nada, disponho. Pessoal, se não tiverem mais comentários, eu vou encerrar a reunião. E nós tínhamos marcado 1h30, né, Isa? Nós fizemos em 1 hora. E a gente vai deixar essas perguntas aqui no ar para vocês, para que vocês possam nos responder, né? E é isso, pessoal. Nós já estivemos mais otimistas, como o Ernesto me chamou a atenção aqui no paralelo, mas hoje nós estamos mais para realistas mesmo, né? Você quer fazer algum comentário final, Ernesto? Você está Bom, quietinho, né? Rodrigo, Dornelis, boa tarde a todos, pessoal. Não, eu acompanhei aqui desde o comecinho, mas eu acho que
o Dornelas, a Isabela e todo mundo que participou cumpriu realmente todos os pontos. Nessa última fala que você lembrou, Dornelas, uma das falas da Margarete e de outros da equipe do Ministério tem sido que a gente não pode se apoiar nos ex-tarifários, eles são um instrumento passível de revogação a qualquer momento. E então será uma batalha árdua e eu acho que realmente de contenção de danos. Eu acho que o Dornelas explanou muito bem desde o começo. Eu realmente já estive mais otimista, mas hoje nem tanto. Eu acho que a gente tem que ser bastante realista de que será uma batalha muito dura. Isso aí, mas um soldado bom não foge à luta, né? Estamos Não, aqui sem pra... dúvida. É igual o Dornelas, né, citou lá no começo, não vou abrir a conversa já negociando, mas eu preciso saber até onde posso ir. Precisamos de um mandato, né? Enquanto a pessoa lá. Obrigado, Ernesto. Isa, você quer dar Obrigado algum a comentário vocês. final? Não, Donelas, obrigada, mas é exatamente nessa linha, pessoal. A reunião, né? Trazer o tom da reunião foi duro, né? A negociação vai ter que acontecer, e se nós levarmos os nossos termos, vai ser mais adequado do que nós sermos pegos de surpresa com a decisão vinda direto do Ministério, com a revogação, e aí a gente não havendo consenso, eles deixarem a gente com esse gap, sem o pleito de desabastecimento. Então, assim, por isso é importante os inputs de vocês, para que a gente possa estar subsidiado dessas informações. Então, peço que preencham aqui o formulário. Eu troquei o slide, né? Tem o formulário no QR Code, tem o link aqui no chat. Por favor, respondam ao formulário, para que a gente tenha esses subsídios para poder apresentar, para poder ter espaço para negociar. Porque senão as decisões serão tomadas sem o nosso consentimento também. É isso, pessoal. Wagner? Obrigado, Isa. Dornelas e Isabela, eu acho que aqui a gente tinha que trabalhar mesmo, assim, como sugestão, na transição mesmo, ver se a gente consegue alguma coisa na transição, porque, pelo que a gente está sentindo, vai ser difícil eles alterarem o pensamento, né? O próprio BNDES, eu tenho aqui uma apresentação que o BNDES está sugerindo alterar a regra hoje do credenciamento. Ele põe lá, então, por exemplo, o tipo A, todos os itens, o tipo A é para baixo, para GD pequeno, né? Ele põe todos os itens nacionais, e no tipo B lá, no credenciamento do tipo B, que é potências maiores, ele dá até uma abertura. Mas ele põe na apresentação discutir com o setor uma transição, tá? Então, eu acho que é aí que a gente vai ter que trabalhar, assim, como sugestão, né? Falar, tudo bem, é assim, então, ok, mas nos dá um tempo aí para a gente ir se adaptando. Do contrário, eu acho difícil a gente conseguir muito sucesso aí nesses pleitos de deixar o imposto em zero, ex-tarifário, vai ser bem complicado. Beleza. É isso, vamos trabalhar então, né? Está muito claro aí o cenário e só nos cabe trabalhar para que a gente possa ter o mínimo de conforto nos negócios. Pessoal, muito obrigado aí pela presença e pela participação. E eu conto com vocês aí no preenchimento do formulário e na resposta às perguntas que nós fizemos aqui. Ok, obrigado, viu, pessoal? Um abraço, fiquem bem. Boa noite.